Boa tarde, hoje 11/4/2023, que a bendita paz daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, seja sobre a sua vida. Uma reflexão da palavra de Deus, Gênesis 45, versículo 3, na versão King James, diz assim: José declarou a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. A tradução João Ferreira de Almeida, atualizada, disse então José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. Minha irmã, meu irmão, ouvinte dessa reflexão, eu gosto muito dessa passagem, quando eu friso bem essa passagem, eu sou José. Depois de alguns longos 17, 18 anos, José, agora segundo mandatário do Egito, depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele vivenciou, por todas as tristezas, decepções, desilusões, frustrações, angústias profundas, por que não depressão, opressão, muitas coisas o assolaram, interiormente e exteriormente. Depois de tudo que ele passou, ele foi odiado na casa do pai pelos seus irmãos, ele foi jogado no poço pelos próprios irmãos, ele foi invejado pelos irmãos, ele foi vendido como escravo para os ismaelitas e desceu para o Egito pelos irmãos. Ele trabalhava na casa de Potifar, a mulher levanta uma calúnia, ele vai para a prisão, e depois da prisão a governador do Egito. E fez um grande trabalho no Egito, porque o Espírito de Deus era sobre José. A graça abundante de Deus jorrava sobre a sua vida. O espírito de excelência, de inteligência, de sabedoria e graça de Deus foi compartilhado na vida de José. Depois de tudo isso, a Bíblia diz que ele reúne os seus irmãos numa sala e tira os seus apetrechos de rei, capa talvez de rei, coroa, cordões de rei, e ele fica um homem normal diante dos seus irmãos e se revela: sabem quem eu sou? Certamente você é o segundo mandatário do Egito. Ele tinha até um nome egípcio, mas ele diz: não, eu sou José, vosso irmão, aquele que vocês odiaram na casa de papai, aquele que vocês lançaram no poço, aquele José que vocês venderam como escravo para o Egito, o que fui preso no Egito injustamente. Eu sou José. Eu acho muito forte, muito especial e tremenda essa passagem, porque eu entendo que quando ele diz eu sou José, ele está dizendo para nós e para os irmãos dele, para o mundo, porque está registrado na Bíblia: eu não mudei, as circunstâncias não me mudou, as dificuldades da vida não me mudou, a escassez não me mudou, a abundância total de fartura de tudo não me mudou. Eu continuo servindo a Deus, temendo a Deus
e eu continuo dobrando meus joelhos diante de Deus e dependendo de Deus. Então, meus irmãos, é muito forte. E quando ele se revela aos seus irmãos, ele pergunta: vive ainda meu pai? Saudade do pai. E os seus irmãos ficam atônitos, espantados, pasmados, e não, a princípio, não conseguem responder. Mas José, agora era a hora da vingança, agora era a hora de puni-los, agora era a hora de mandá-los para a prisão, para a cadeia, agora era a hora de fazer eles sofrerem. Mas a Bíblia diz que José perdoa os seus irmãos, ele cuida dos seus irmãos, ele abençoa seus irmãos, ele manda trazer o pai, ele manda trazer todo mundo, e você conhece a história que desce quase 70 para o Egito. Chega lá, ele coloca eles na melhor terra, terra de Gósen, dá gado, dá terra, dá todas as condições para eles viverem dignamente na terra do Egito, honradamente, abençoadamente. Por isso que José é um tipo de Jesus Cristo, porque quando os discípulos todos abandonaram, cada um foi para um canto, um voltou pescar, o outro foi para a roça, o outro ficou em casa, o outro negou, o outro traiu com beijo. Mas Jesus, quando ressuscita, ele diz para Maria: ide até os meus irmãos, irmãos que o abandonaram, irmãos que o traíram, irmãos que o negaram, irmãos que deram beijo de traição, irmãos que fingiram que nem conhecia ele, na pior hora da sua vida. Mas Jesus ressuscita e diz para Maria, ou para as Marias: ide aos meus irmãos e diga a eles que eu estou ressuscitado, eu estou vivo, e diga a eles para descerem para a Judeia, porque eu vou encontrar com eles lá. Jesus perdoa todos eles depois. Um deles é Pedro, lá na beira da praia. Tu me amas, Pedro? Ah, eu amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Ah, eu amo, o Senhor sabe. Tu me amas, Pedro? E ele lembrou da fragilidade humana. Ele lembrou que dias atrás ele disse para Jesus: todo mundo pode te negar, mas eu jamais te negarei. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Mostrando a fragilidade humana, a impotência humana, a pequenez humana, o quão fraco é o ser humano. E ele, todo cheio de orgulho, de vaidade, diz: eu não te negarei. Todo mundo pode te negar, mas eu não. Aí quando Jesus ressuscita, encontra com ele lá na praia, e aí as 2 vezes ele respondeu: eu te amo. Quando Jesus pergunta a 3ª, ele lembrou da fragilidade humana, agora humilha, se rende, diz: Senhor, eu não sei de mais nada, porque ele lembrou, eu disse há poucos dias atrás que nunca te negaria, e eu te neguei. Quando ele se rende, se arrepende, humilha, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus o perdoa, Jesus o cura e o enche da sua presença para fazer a sua obra. José perdoou os seus irmãos. Por que você não quer perdoar o seu irmão? Por que você não quer perdoar a sua irmã? Por que você não quer perdoar o seu pastor? Por que você não quer perdoar seu pai, sua mãe? Por que você não quer perdoar seu amigo? Mateus capítulo 6, versículo 14: se não perdoardes uns aos outros, vosso Pai Celestial não vos perdoará. Uma das condições para morar no céu é perdoarmos uns aos outros. Se nós não perdoarmos, liberarmos perdão, o nosso Pai Celestial não nos perdoará. E o céu
é só para quem Deus perdoou. Então perdoa, libera o perdão. Eu só quero encerrar fazendo um paralelo entre humildade e contrição. Humildade e contrição, condições para Deus nos usar. Deus queria fazer de Israel o seu povo peculiar, mas os futuros líderes das 12 tribos foram inconversos, cruéis e trapaceiros. Infelizmente, é a história de Israel. Temos provas. Eles mataram um inocente animal para completarem uma mentira, que José tinha sido morto por uma fera. Estou falando dos irmãos de José. Enganaram o velho pai. A Bíblia diz que quando Jacó sentou para chorar a morte de José, todos os irmãos choraram profundamente e amargamente com o pai. E todos eles sabendo o que eles tinham feito com José. Foram cínicos, dissimulados, hipócritas, cruéis. Enganaram o velho pai. Eram desnaturados. Jogaram no poço, lançaram, venderam ele para os ismaelitas. Eram desnaturados. Mas no capítulo 4 de Gênesis, Deus trata eles. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Todos foram tratados no decorrer do tempo. Deus tratou com cada um. E agora eles mudam o comportamento a partir de um certo capítulo de Gênesis. Aqui o 44. Agora chegou ao ponto que Deus queria. Reconheceram sua iniquidade. Gênesis 44, 16. Olha o que eles dizem. Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Então agora eles reconheceram a iniquidade deles, com toda a maldade que fizeram com José. Segundo, ao invés de se ensoberbecer, de se orgulhar, humilharam-se. Um dos requisitos para receber perdão de Deus, milagre e bênçãos de Deus, é primeiro reconhecer o erro, depois humilhar. E eles reconheceram, humilhar, ainda que tarde, mas reconheceram e humilharam. No versículo 16 ao 33, ocorre 13 vezes a expressão servos, aplicada por eles a si mesmos. Agora se colocam na condição de servos de José. Como Deus transforma a perda em ganho, a morte em vida, a perdição, a rendição em vitória. Deus é especialista em transformar tristeza em alegria, perda em ganho, morte em vida, beco sem saída em saída. Deus é especialista. E para encerrar essa reflexão, o Senhor espera que entremos pelo caminho da humildade e contrição, para Ele nos usar em sua obra em todas as áreas da nossa vida. Talvez você conhece muita Bíblia, talvez você prega bem, talvez você canta bem, talvez você é crente há muitos anos, mas está faltando você reconhecer os seus erros e se humilhar de verdade diante de Deus e diante dos homens. Perdoe e libere perdão, e o céu voltará a se abrir sobre a sua vida, sua casa e sua família. Deus te abençoe.